Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal. Estamos de volta e se você quiser receber um podcast novo desse ano, dessa temporada, toda semana, segue a gente aí. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz. É só anotar centrosabiá.org.br, tudo junto e sem acento. E olha, começando mais uma vez esse novo ano, novas esperanças renovadas, a gente lhe convida para ser um doador mensal, uma doadora mensal do Centro Sabiá. É com essa sua doação que você pode transformar vidas no campo e na cidade através da agroecologia. Então, seja um doador, seja uma doadora. Ouve aí a nossa campanha para você se tornar um doador, uma doadora com a gente. Olá, eu sou Carlos Magno, eu sou coordenador de mobilização social do Centro Sabiá. Em 2023, o Centro Sabiá faz 30 anos e para essa celebração eu quero convidar você a fazer parte da nossa história. Em 30 anos, a gente implantou centenas de agroflorestas, construiu milhares de cisternas, promovemos dezenas de feiras agroecológicas, tudo isso para combater a fome. Foram muitas batalhas e conquistas para que o mundo fosse um lugar melhor. Mas olha, a gente ainda tem muitos desafios. Por isso, eu quero convidar você a ser um doador ou uma doadora do Centro Sabiá. A sua doação transforma vidas. Vem com a gente, vem com o Sabiá, doe e transforme vidas. Acesse www.centrosabia.org.br. Centro Sabiá, há 30 anos, transformando vidas. Seja um doador, seja uma doadora mensal do Centro Sabiá. Você pode doar R$20, R$40, R$60 e transformar a vida de pessoas no campo e na cidade. Mas agora sim, vamos seguir o nosso papo. Bora falar da agricultura familiar. Hoje falamos sobre alimentação, produção de alimentos de base agroecológica e, é claro, da agricultura familiar. Os dados do IBGE não mentem. É da agricultura familiar que o povo brasileiro se alimenta. 77% dos estabelecimentos rurais no Brasil são da agricultura familiar, sendo 70% dos alimentos consumidos no Brasil dessa mesma agricultura familiar. E essa produção não só alimenta a cidade não, viu? Alimenta campo, rotaciona a economia rural e faz o bem viver da agroecologia muito melhor. Então sim, a agricultura familiar é vida. E para falar desse tema de vida tão importante para a cidade e para o campo, que hoje falamos mais uma vez com ela, que já participou algumas vezes aqui com a gente, Riva Almeida. Ela é agrônoma especialista em educação, conservação e manejo dos recursos naturais no semiárido nordestino. Ela também é da equipe técnica do Centro Sabiá no Sertão. Riva, muito obrigado por participar mais uma vez com a gente aqui. Ô, João, que bom. Eu gosto demais de estar por aqui com vocês, falando daquilo que a gente faz, daquilo que a gente vivencia, principalmente por aqui pelo sertão do Pajeú. Vamos embora. Massa, Riva. E eu já começo essa conversa perguntando para você dessa agricultura familiar. O que é isso que a gente tanto fala, agricultura familiar? É quando a família toda trabalha na produção? Então, João, tem a definição oficial, né, para agricultura familiar, que é aquela que tem como base a mão de obra da família e contrata esporadicamente mão de obra de fora. Claro que tem outros critérios para que uma família se enquadre como agricultor, agricultora familiar, né, o tamanho da terra, enfim.
Mas, basicamente, é isso. É a partir do uso da mão de obra e da principal fonte de renda, que vem da agricultura. Então, Sim. isso é a agricultura familiar nesse Brasil. Que massa. E o que é que diferencia essa agricultura familiar de uma de grande porte, de empresa, mercado global? O que muda na produção, na convivência com a natureza, Riva? Eu acho que as diferenças são diversas, João. Entre elas, a agricultura familiar, tradicionalmente, ela conserva a natureza, ela preserva o solo, as matas. Um agricultor familiar no sertão, no semiárido, ele preserva a caatinga, porque sabe que a caatinga é importante para a prática da agricultura, para que ele produza mais. Os grandes proprietários, a agricultura, né, que a gente chama como dos latifúndios, né, ocupam grandes áreas de terra, faz uso de maquinário pesado, e aí, em consequência de tudo isso, o solo fica muito mais desgastado, né? O solo ele perde sua vida e sua fertilidade muito mais rapidamente quando você pratica esse tipo de agricultura de forma tão intensa. Então, a agricultura familiar, ela preserva, né? Até certo ponto, e principalmente quando essa agricultura familiar adota as práticas agroecológicas. É porque é importante até dizer isso, né, Riva? Não necessariamente sempre a agricultura familiar ela é agroecológica, Não, né? nem sempre, João. A agroecologia ela tem muitas características da agricultura familiar, no entanto, ela dá alguns avanços, alguns passos que são importantes para qualificar, inclusive, essa agricultura familiar, para dar mais condições para que os agricultores e agricultoras familiares permaneçam na terra, permaneçam no campo, produzindo bem, com qualidade, se alimentando bem e tendo o que comercializar, inclusive, né? Tendo como colocar seus produtos de qualidade no mercado. Isso que você fala é muito importante, né? Porque muita gente não sabe, a gente até falou no começo do programa, mas a agricultura familiar é a principal responsável pela produção dos alimentos que chegam às mesas da população brasileira. Riva, você trabalhando diretamente com agroecologia, com engenharia, isso significa que o agronegócio, o que a gente chama o grande mercado do veneno, não é quem produz os alimentos para o Brasil. Por que isso, Riva? Porque mesmo sendo um mercado menor, a agricultura familiar consegue alimentar mais João, famílias. Inclusive, o agronegócio muitas vezes utiliza o argumento de que são eles que produzem alimentos. Sim. Porque produz em grande quantidade, só que produz para exportação e produz soja. Pois é, produz o quê, Produz né? o quê e para quem? Também tem isso, porque a agricultura familiar é quem produz alimentos, o milho, o feijão, leite, todos esses alimentos que são a base, né, da alimentação que vai para a mesa de brasileiros, brasileiras, vem da agricultura familiar. Então, essa a grande diferença, né? O agronegócio produz em grande quantidade, porém para exportação, e não é alimento, não é comida de verdade. Não, e isso é até interessante, Riva, porque assim, eu fico me perguntando, esse agronegócio que tanto se vê falar em televisão, às vezes no rádio, ele tem um papel então? Porque se ele não alimenta, se ele não tá aqui para a nossa população, ele ajuda em alguma coisa para a alimentação? O agronegócio, na verdade, João, ele tem um peso na economia do país que pesa na balança, mas ao mesmo tempo ele não produz para dentro, né? Ele produz para fora. Inclusive, João, quando a gente diz que produz para exportar, para mandar a soja, o milho para fora do país, ele não está exportando só os grãos, ele está exportando água, por exemplo, nutrientes, né? Ou seja, está mandando para fora do Brasil e para fora dessas áreas também outros elementos que vão para além
desse produto, que é único, Caramba, inclusive, realmente. é só um. Então, quem produz, no agronegócio, quem produz só soja. Na agricultura familiar, não. A produção, ela é muito diversa. Então, a agricultura, ela preserva a chamada biodiversidade. O agricultor, a agricultora familiar não produz só milho ou só feijão. Produz milho, feijão, mandioca, frutíferas. E aí tem os seus, Então, nessas produções de queijos, leite. sim, tem os produtos beneficiados, fora os É animais. verdade. Os pequenos animais é uma tradição e tem um potencial muito grande, por exemplo, no semiárido, né? Verdade. Cabra, ovelha, galinha. Então, isso diversifica bastante a produção e o acesso aos alimentos, né? Se torna muito mais rico. É verdade. E roda aqui internamente, né? Roda na cidade. Roda na própria Aham. comunidade, roda no município em que aquela família mora, né? É uma renda que ela vai girar naquele Que entorno, legal. né? Ela não vai ser jogada para fora. E ela é desconcentrada. A agricultura familiar tem um número enorme, né, de pessoas que está nessa categoria, que está nessa condição. Então, a agricultura familiar, ela dá sustento a muita gente nesse Que país. massa. E a agricultura familiar, você chegou num ponto-chave, também representa uma alimentação, em maioria, limpa, ou seja, livre de venenos, dos pesticidas e agrotóxicos. Isso faz diferença, Riva? O que significa para o produtor, para a produtora, trabalhar sem veneno? João, isso significa uma palavra que é essencial, que é saúde, sabe? Os agricultores familiares produzem comida sem veneno, sem agredir a natureza e se alimenta dessa comida saudável. E leva, eu acho que um dos grandes símbolos, né, dessa coisa da relação campo-cidade, da gente estar fazendo essa troca, sabe? Sim. E levando comida de verdade para as pessoas também na área urbana, são as feiras Ah, agroecológicas. verdade. Isso eu acho que é uma ferramenta, é um instrumento super importante e estratégico para a agricultura familiar, para a população do campo, da cidade, e é uma oportunidade de conhecer o que de fato é essa produção, né, agroecológica que vem das famílias do campo. Aproveitando, Riva, para quem não conhece, para quem não sabe o que é isso, uma feira agroecológica, o que é que caracteriza esse espaço de venda, Riva? Nossa, João, essa pergunta é muito legal, porque as feiras agroecológicas são um espaço que tem os próprios agricultores e agricultoras que Aham. produzem a comida de verdade comercializando. Eles é que estão ali por trás da banca levando esse Sim. alimento. E tem, eu acho que tem outros aspectos, por exemplo, a interação, o A diálogo com troca, quem né? consome aquela comida. Essa troca é uma troca de Uhum. conhecimento, é uma troca de informação, de como produz, de onde vem esse alimento. Então, quem vai para uma feira agroecológica sabe de onde é que está vindo aquela comida, né? E isso é a origem, né? Isso é muito, muito importante, né? Para que a gente consuma um produto que tem as características, que é orgânico, que é sem veneno, enfim, que tem as características que a gente deseja, né? Que massa. Para botar a comida de verdade na nossa mesa. Que legal. E Riva, você, assim, trabalhando com essa assessoria, eu tenho certeza que você viu algumas transformações de vida, né? De produtores, de produtoras que antes não tinham uma renda em casa e hoje tem, né? Por causa desses espaços agroecológicos, por causa das feiras agroecológicas. Como é que essa renda da agricultura familiar impacta nessa vida das pessoas do campo, Riva? Então, a agroecologia é um modo de vida, Uhum. né? E vai impactar em duas rendas que a gente fala, É. principalmente, que é a renda do produto que você consome, porque quando a gente consome o produto, João, os agricultores produzem e se alimentam daquele produto. Isso é geração de renda para eles e elas. Completamente. Total, não é só a renda monetária, né, que é contada nesse caso. Tem essa, ele deixa de comprar um produto e muitas vezes um produto industrializado na Isso. cidade e consome um produto muito mais Que natural. bacana. Isso gera saúde, isso é importante para a saúde pública,
inclusive. Pois é, e pensando que o Brasil passa por uma crise alimentar com mais de 33 milhões de pessoas passando fome. Então, isso também ajuda nessa alimentação do campo. Com certeza, ajuda naquilo que a gente chama de soberania e segurança alimentar e nutricional. Né? Ou seja, você produzir o próprio alimento, isso é a soberania. Né? E te dá segurança alimentar e nutricional, porque vai ter uma comida diversificada, rica em nutrientes, que vai te proporcionar saúde. Não é só saciar, né, a vontade de comer, mas também saciar a necessidade do corpo pelos diversos nutrientes, né, que geram, né, que dão essa condição, né, da gente não ter anemia, né, a gente não ter determinadas, né, não ter obesidade, por exemplo, João, né, porque a gente sabe que quando a gente se alimenta de ultraprocessados, que são alimentos industrializados, corre esse risco também, né, de ter problemas com obesidade, diabetes, desnutrição, exatamente. Que é incrível, né? Isso, puxa, como é que eu estou desnutrido se eu como todo dia, faço mais de 3 refeições, mas é por causa da alimentação inadequada. E Riva, esse papo massa assim, a gente falando de agricultura familiar. E para quem está nos ouvindo, que produz e não faz parte assim, não trabalha sem veneno, não trabalha com agroecologia, dá para migrar sem ter um conhecimento técnico? João, isso é o que a gente chama da transição agroecológica. Ah, que legal. E que assim, não é uma coisa complicada. Fazer agroecologia não é uma coisa do outro mundo, né? O nome até pode parecer diferente, agroecologia, mas agro vem de agricultura, ecologia vem de natureza, né? Então, a agroecologia é um jeito de produzir convivendo harmonicamente com a natureza, né? E aí, para as pessoas que ainda não estão que a gente está nessa pegada, né, agroecológica, tem as organizações que trabalham com esse processo. Hoje há uma luta muito grande para que a assistência, a assessoria técnica, ela seja pública e trabalhe com essa perspectiva agroecológica, e a gente vai chegar lá. Eu acho que agora, depois de mais de 4 anos, né, de desesperança e de desgoverno, hoje eu acho que a gente retoma, né, essa expectativa importante, bacana e esperançosa de retomar esse debate, esse diálogo, né, da gente ter uma assessoria nessa perspectiva da agroecologia para agricultores e agricultoras familiares. Completamente. E se a agricultura familiar é importante, também é importante que a gente passe a consumir mais dessa produção agroecológica, livre de venenos, que passa pela mão da agricultura pernambucana. Riva, o que nós consumidores, devemos fazer também para consumir mais desse produto, mais da agroecologia e menos ultraprocessados? Eu acho que tem uma coisa que a gente já falou, que é a possibilidade de você adquirir os alimentos nas feiras agroecológicas. Então, se informe se tem na sua cidade, né, se na sua região tem uma feira com essas características. Elas já são diversas, são dezenas, são centenas. No estado de Pernambuco tem muitas, inclusive no interior, Serra Talhada, Triunfo, né, aqui no sertão do Pajeú, tem muitas feiras agroecológicas no Agreste, então são diversas. Eu acho que esse é um passo bacana e importante, porque aí vai aquecer, vai animar, inclusive, essas pessoas que estão produzindo de forma agroecológica a produzir ainda mais, de forma mais diversificada, e trazer, né, para as áreas urbanas, trazer também para a cidade, além de se alimentar, mas trazer esses alimentos para que as pessoas na cidade também tenham esse tipo de acesso. Até porque hoje a gente vê a agricultura urbana também florescer, né, Riva? A agricultura urbana, pois é, né? O Centro Sabiá, inclusive, tem um trabalho bem bacana, né, na região metropolitana do Recife, trabalhando com mulheres, nas hortas urbanas, e isso eu acho muito legal, porque, inclusive, João, isso pode acontecer em outros lugares, e é a partir dessa prática que você tem esse contato, que você vai começando a ter essa vivência e esse aprendizado, inclusive, né?
E o que vai vai fazer com que você desperte, né, para esse consumo ainda mais. Sim. E aí isso é um ciclo, né? Acontecendo, a gente vai interagindo com essas pessoas, e eu acho que a agroecologia é isso mesmo, né? É fazer com que isso gere uma onda, né, de consumo de comida de verdade. Aprendizado. De aprendizado, de respeito à natureza. Eu acho que o mundo está precisando disso, né? Ah, sim. E já deixando essa dica de Riva das feiras agroecológicas, eu lembro que no site do Centro Sabiá você encontra, inclusive, uma lista das feiras agroecológicas do Agreste, do Sertão do Araripe, Sertão do Pajeú, Zona da Mata de Pernambuco e a região metropolitana do Recife. E aí você vai ver qual a feira mais próxima de você para participar. É só pesquisar centrosabiá.org.br/feiras. De novo, centrosabiá.org.br/feiras. E é isso, chegando ao fim da conversa, vem o nosso clássico quadro de sempre, Riva, o Mete o Bico. Aqui o nosso convidado, a convidada, trazem seus pontos finais e metem o bico na questão. Bora nessa, Riva? Gosto demais desse Mete o Bico. Vamos embora. Eu acho, João, para meter o bico é dizer o seguinte: consuma produtos agroecológicos, preste bem atenção naquilo que você está comendo. Na sua região, procure saber quem são os agricultores, agricultoras familiares. Eles estão espalhados por todo canto. Vai lá, vamos fazer um apoio para os agricultores familiares, para que a gente consiga agora, nesse novo governo, com o governo Lula, incentivar, conseguir cada vez mais crédito para esse povo, né, para que eles consigam permanecer no campo, inclusive dando aí essa oportunidade para a juventude, para as mulheres, que são segmentos importantes, para que a gente continue produzindo comida de verdade e preservando a natureza, né, e tendo mais qualidade de vida nesse mundo. Que maravilha! Tá vendo? A agroecologia, a agricultura familiar também é política. É isso, Riva, muito obrigado mais uma vez, viu, pela sua participação. Eita, João, agradeço demais, viu? Assim, essa possibilidade de estar aqui dialogando. E também isso para nós é uma renovação, sim, né? Quando a gente faz essas reflexões, é um jeito também da gente ir mergulhando e se aprofundando nesses processos, nessas temáticas e na construção dos territórios agroecológicos. Que maravilha! Então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Gente, hoje eu conversei com Riva Almeida. Ela é agrônoma especialista em educação, conservação e manejo dos recursos naturais do semiárido nordestino. Riva também é equipe técnica do Centro Sabiá, no Sertão. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui e a gente lembra das nossas redes sociais. É lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. Então procure por Centro Sabiá no Instagram, no Twitter e no Facebook. Se preferir, tem o nosso site, que é www.centrosabiá.org.br. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução minhas, de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.